Uma ótima noite. Então, ótimo, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas ao Ciência em Casa da PUC Goiás, né? É um momento especial, eu acho que falar da caminhada ecológica, e é um prazer dividir esse momento aqui, professor Jean. Bem-vinda, professora Flávia, né, que vai compor, que na verdade já compõe, né, professora? A gente já pode falar que compõe agora o grupo da caminhada. Saudar a professora Larissa, obrigado, professora Larissa, saudar aqui a professora Sejane também, que está aqui nos assistindo, e coordena, junto com a professora Priscila e demais professores, a pesquisa que é realizada durante a caminhada ecológica, professora Carla, professor Divino, os estudantes, né, o público externo, nós temos aqui vários estudantes, egressos, inclusive, nesse momento aqui nos ouvindo, tá? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa caminhada ecológica, né? Algumas pessoas conhecem, outras às vezes perguntando o que é essa caminhada, como acontece a caminhada ecológica, né? E tem um apoio técnico científico da PUC Goiás, né? Eu acho que eu vou fazer uma apresentação, colocar uma apresentação, não sei se eu já sigo, e os demais colegas também querem falar algo? Professor Jean, Por mim, pode seguir, professor. professora Flávia. Não, professor, está tranquilo. Na sequência a gente fala. Então, ótimo. Vocês conseguem visualizar? Ainda não. Vamos lá, Ainda não aparece, então. não. Deixa eu mais uma vez aqui. E agora, conseguem? Agora sim apareceu. Então, ótimo. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui da caminhada ecológica, né? Que é esse evento que vai acontecer agora, né? Esse ano. Se não me falha a memória, a 32ª edição da caminhada ecológica, né? Tem um apoio técnico-científico da PUC Goiás e principalmente dos cursos que envolvem aí a Escola de Ciências Sociais e da Saúde, em especial cursos de enfermagem, fisioterapia, nutrição. Temos também nessa caminhada profissionais da educação física, mas não oriundos dos nossos cursos ou coordenados, né, esses alunos ou esses profissionais por professores do curso, e alguns fisioterapeutas que também são egressos do curso, mas que continuam também durante a caminhada. Eu vou trazer aqui rapidamente, né, porque eu acho que para quem está assistindo para saber, né, o que é essa caminhada ecológica, que é esse evento, então, realizado pelo Grupo Jaime Câmara, TV Anhanguera, em parceria com instituições públicas e privadas, com apoio técnico-científico da PUC Goiás, nas áreas de enfermagem, nutrição e fisioterapia. Então, Jaime Câmara, TV Anhanguera, né, há 32 anos que eles fazem, na verdade, essa caminhada ecológica. Se a gente pegar desde o início, eles tinham os seus atletas que iam sem apoio nessa caminhada ecológica, né, caminhando aí 310 quilômetros, que na época saía de Goiânia até a cidade de Aruanã, e atualmente essa caminhada ecológica sai da cidade de Trindade até a cidade de Aruanã, e que tem como objetivo principal, né, a defesa do meio ambiente. Né? Então, o marco da caminhada ecológica é fazer a defesa do meio ambiente, é fazer a defesa do cerrado. Então, esses atletas representam, né, essa defesa do meio ambiente. Ela se tornou um evento de extensão da PUC Goiás, né, que possibilita aí os acadêmicos compartilhar esse conhecimento com o público externo e áreas afins do conhecimento adquirido por meio de ensino da pesquisa desenvolvido dentro da universidade, tornando-se uma ferramenta essencial para a formação acadêmica. Então, nós temos aí, né, essas três áreas básicas e outras áreas, né, que não são da PUC, que compõem a caminhada ecológica. Eu sempre digo que é um momento extremamente importante
que é quando esse aluno ele extrapola os muros da universidade, né? Isso traz uma grandeza enorme para os nossos alunos. No primeiro momento, né, sem conhecer a caminhada ecológica, às vezes o aluno se inscreve, participa das reuniões, e eu ouço de muitos, né, se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui no primeiro dia? E aí chega no último dia, quando entram no rio, né, quando ele se sente parte desse projeto, ele já quer voltar o ano seguinte, outro ano, e temos aí várias pessoas, né, com vários anos de caminhada. Eu mesmo, eu acho que já fui em 14 caminhadas, a 14ª caminhada ecológica, e aí eu passei, né, então, como diz, eu falei, eu passei a minha vez, né, agora é momento de outros professores, né, ou às vezes de egresso, tá acompanhando esse momento aí. Então, é um evento esportivo de superação pessoal em defesa da vida e do meio ambiente, com percurso da cidade de Trindade à cidade de Aruanã, no Rio Araguaia. Os atletas percorrem, em média, 300 quilômetros por dia, com sol ou chuva, ou seja, 99%, né, das vezes, com certeza, muito sol e frio no período da noite. E isso demanda dos profissionais da área da saúde cuidados, né? Então, o objetivo desses profissionais que compõem esse grupo para dar esse suporte, esse apoio, e esse apoio, esse suporte, ele inicia mesmo antes dos atletas deixarem a cidade de Trindade, tá? Então tem toda uma situação que envolve aí o pré-evento ou a pré-caminhada propriamente dita, tá? E realmente é caminhada, não é uma corrida. Para aqueles que não conhecem a caminhada ecológica, né? Eles vão realmente caminhando em determinados momentos que esse atleta às vezes ele vai trotar, e isso totaliza aí em torno de 310 quilômetros em 5 dias comparadas durante esse período aí de 5 dias, e ações em defesa do meio ambiente em 10 cidades goianas, né? Que é o trajeto por onde esses andarilhos ou por onde esses atletas passam. Alguns chamam de andarilhos, né? E outros de atletas. E neste ano, então, ocorrerá a 32ª edição, que vai ser do período de 21 a 26 de julho de 2026. E aí nós temos, né, o percurso saindo aí da cidade de Trindade, passando, né, e a primeira parada com café da manhã na cidade de Goianira, no trevo de Caturaí, depois no trevo de Brasa Brantes, chegando em Inhumas, o almoço numa escola de Inhumas, e chegando depois em Itaúsu, onde é, na verdade, o primeiro pernoite. E aí, a partir desse momento, né, os cuidados eles intensificam com esses atletas, tanto na área da enfermagem, da fisioterapia, os cuidados nutricionais para que esse atleta ele chegue da melhor forma possível, né? Não que antes a equipe não tenha feito cuidados, né? Como eu falei para vocês, esse preparo ele começa até mesmo, né? Ele vai começar antes do dia 21. Então, nós já estamos atentos a algumas situações e iniciando já os preparos para que esses atletas eles possam ser selecionados, porque tem uma seletiva, né? E para que nós possamos também selecionar as equipes, né, para prestar esta assistência aí, sempre coordenado por um profissional, e nós temos, na maioria das vezes, os componentes da equipe acadêmicos das áreas que já foram citadas. No dia 22, então, no dia 21, nós temos o Congresso Técnico, e a equipe, então, ela desloca de Goiânia para a cidade de Trindade. No dia 22, nós saímos de Trindade, então, pernoitamos em Itaúsu. O almoço, ele vai acontecer na cidade de Itaberaí, e aí, nesse segundo dia, que é na quarta-feira, né, nós vamos pernoitar na cidade de Goiás. Depois, nesse caminho entre Goiás e Faina, nós temos o almoço, e em Faina nós temos, então, a terceira noite, né, de pernoite. Seguindo, vamos para Araguapaz, a penúltima noite, então, nós passamos em Araguapaz,
Somente, aí vale lembrar, a primeira noite que a prefeitura oferece uma condição de alojamento melhor, que é um hotel. Nos demais alojamentos, nós temos salas de aula, né? Porque as prefeituras nos oferecem escolas, né, com banheiros, com todas as condições, e aí são colocados os colchões, cada atleta, cada profissional, cada aluno leva o seu material, o seu kit ou a sua roupa de cama, e tem toda uma infraestrutura por trás, né, de apoio para estar recolhendo, para estar auxiliando, para estar pegando esses colchões, levando de um lugar para o outro, para estar pegando a equipe de nutrição, levando para o outro. Temos as vans que acompanham esses atletas, né? E essas vans acompanham durante todo o trajeto. Aí nós temos ali os diversos profissionais, diversos alunos em cada uma das vans. Temos um trailer da Unimed que acompanha, uma ambulância do Corpo de Bombeiros também que faz esse acompanhamento. E por fim, no sábado, então, chegamos à cidade de Aruanã, né? E aí a caminhada ecológica, ela parcialmente se encerra com a entrada de toda a equipe de apoio e todos os atletas entrando ali realmente nas águas do Rio Araguaia. Depois temos um jantar. No domingo, as equipes retornam para os seus lares, né? A maioria para Goiânia ou vem até Goiânia e depois para o seu destino. E aí, a participação dessas equipes? Nós divulgamos o evento, né? E aí, cada curso escolhe a forma que vai fazer essa seleção, né? Pode ser por edital, pode ser por convite, né? Porque, na verdade, a gente tem que conhecer o perfil desse aluno, né? E realmente é um aluno que vai suportar essas 5 noites na estrada, com situações adversas, com muito calor, às vezes com poeira, às vezes com frio, né? Porque às vezes a pessoa tem vontade de ir. Mas quando ela conhece realmente, né, e a gente explica como que é a caminhada e que é num período de férias, aí às vezes o aluno só tem a vontade, mas ele prefere passar, curtir as férias dele, ou ele prefere não fazer parte da equipe. Aí depois nós temos a participação no congresso técnico também, onde são passadas todas as orientações. Algumas equipes acompanham esses atletas em uma seletiva, porque eles são selecionados, né, num sábado e num domingo, então eles têm um percurso para fazer no sábado e domingo, aí é considerado, né, o perfil, se esse atleta ele se saiu bem, se esse atleta ele passou mal, se ele teve mal-estar, e aí depois aqueles atletas ali selecionados, eles vão para uma outra bateria de exames, porque até então, para a seletiva, ele precisou de um atestado dizendo que ele podia fazer a seletiva. E aí depois eles vão para uma bateria de exames. Alguns, um ou outro, às vezes ele é desligado nesse momento, né? Porque encontra alguma situação, principalmente cardíaca, grave e que impede esse atleta de fazer a caminhada ecológica. Então, nós já tivemos essas situações aí. E aí, essa entrevista ela vai ser realizada ou o coordenador do curso, ou o professor da área que vai estar acompanhando, né? Aí, os alunos de enfermagem, fisioterapia e nutrição, como falei para vocês. Temos um médico, esse médico é contratado pela Jaime Câmara, né? Temos educador físico, às vezes nós temos ali 2, 3, né? Mas cedidos pela secretaria, então tem outros órgãos envolvidos, que é a Secretaria de Estado da Educação. Então, tem toda uma estrutura por trás, que essa estrutura, às vezes, é 3 vezes maior em número de pessoas do que de atletas. Porque às vezes nós temos 29, 28, 26, 30, 32. Gente, é o cachorro do apartamento vizinho aqui, hein? Não é meu. E aí nós temos um número de pessoas na estrada assim extremamente, né, relevante. E aí, após a seleção dos estudantes, as orientações e treinamentos para cada equipe. O Jean que coordena, eu acho que desde o ano passado, mas o Jean é antigo na caminhada ecológica, quase da idade da caminhada ecológica, né, Jean? Mas atualmente ele está coordenando a parte de fisioterapia. A professora que está entrando agora para fazer a coordenação
da nutrição. Nós temos também a coleta de dados, né, desses participantes aí, enquanto alunos e os profissionais, né, dados pessoais para seguro, para fornecimento de agasalhos, que depende de quem vai ser o patrocinador da caminhada ecológica, se vai ter agasalho, se não vai ter, as camisetas, se não vai ter, né? Mas, de modo geral, como vocês viram aqui nessa foto, à esquerda de vocês, né, procuram padronizar, fornecendo para todos os atletas o uniforme e também para a equipe de apoio, camisetas e bonés. E também, na maioria das vezes, agasalho, porque nós saímos na madrugada, né, e saímos num momento que geralmente está muito frio, tá? E aí a participação no congresso técnico, as equipes técnicas e os atletas, né, onde são passadas essas orientações, e aí nós temos também, né, um momento em que são coletados dados. Nós temos a equipe também de pesquisadores, né? Esses dados eles serão coletados no primeiro dia ou preferencialmente, né? Eu acho que esse ano já está até acertado que vai ser no dia do congresso técnico e também no último dia da caminhada ecológica, que compõe aí um macro projeto desenvolvido aí pelo programa de mestrado, programa de pós-graduação em atenção à saúde, né, e outros programas da universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E aí eu vou trazer aqui rapidamente, né, porque aí os demais estarão falando das áreas deles, da atuação, em especial da atuação da enfermagem, né? Que ela ocorre durante, ela acontece antes da caminhada ecológica, ela acontece durante todo o percurso e ela acontece no final também de cada percurso, que é o momento em que as equipes têm mais trabalhos. Como, por exemplo, aqui é antes de chegar na cidade de Goiás, às quartas, eu costumo dizer que nós temos aqui uma enfermaria a céu aberto. Então, se precisar de hidratar alguém, colocar soro em alguém, né, esse paciente ou esse atleta ele vai ser hidratado aqui, faz uma punção venosa aí, a equipe de fisioterapia está fazendo atendimento aqui, a equipe de enfermagem avaliando os pés, as lesões, essas bolhas, então nós drenamos essas bolhas aqui, injetamos, né, um produto e depois fazemos esse curativo, que eu digo sempre que é um curativo bem artesanal mesmo, né? Com muito cuidado, porque é simples, então vamos colocar um esparadrapo inteiro aí. E se a gente faz isso, coloca um esparadrapo inteiro, nós vamos fazer muito mais lesões nesse atleta e vamos impossibilitá-lo, né? Por isso essas tirinhas aqui. Então tem um fundamento e o porquê. Então, prevenção e cuidados com os pés, em especial na prevenção de bolhas, mas se as bolhas surgem, então nós vamos procurar tratar essas bolhas. Temos atletas que desenvolvem bolhas em toda a região plantar, ou em todos os dedos, né, ou em determinados dos pés, calcâneo principalmente, onde tem proeminências ósseas. Os curativos diários nas lesões plantares, prevenção de queimaduras solares, né? A todo momento a equipe, e aí não só a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição, a equipe de fisioterapia, quem está ali na rodovia acompanhando durante o dia está repassando protetor labial, está passando protetor para o corpo, para que eles protejam dessas queimaduras solares. Lesões nas axilas, também oferecemos produtos, né, para que diminua esse atrito e com isso, né, diminua lesões, mas mesmo assim muitos têm lesões nas virilhas, né, às vezes lesões nos mamilos, então a gente procura orientar quanto à proteção dessas áreas para evitar essas lesões. Hidratação via oral e endovenosa, administração de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos,
antiácidos, né? Utilizam muito antiácido durante a caminhada ecológica, porque é o tempo todo tentando hidratar esses atletas, eles bebendo, o tempo todo oferecendo comida para tentar suprir aquela necessidade diária de cada um, com o objetivo de que eles cheguem da melhor forma possível, né? E muitos acabam desenvolvendo azia, mal-estar, vômito, né? Então, nós fazemos isso aí também, às vezes, algumas medicações endovenosa, algumas medicações intramusculares, tá? Então, o trabalho, ele inicia de forma árdua, né, a partir do momento em que já estamos em Trindade, mas já existe uma preparação, né, para que essa equipe chegue em Trindade para a largada numa terça-feira, tá? Aí a equipe de fisioterapia, né? Eu vou estar deixando aqui para o professor Jean estar falando, tá? Então tem todo um tratamento também, leva todo um equipamento, né? Leva aí materiais, gelo todos os dias, né? Liberação miofascial, então, enfim, o professor Jean vai estar explicando a situação. E aí nós temos também a equipe aqui, que é a equipe da nutrição, né? Que ela atua na elaboração e execução de todas as refeições desses atletas e equipes de apoio, né? É uma equipe também que ela já sai de Itaúsu, onde passou a primeira noite, serviu o café, recolhe tudo, já vai para a próxima cidade, né? Já para preparar, na verdade, já saiu ali com um lanche preparado que vai ser servido no meio da manhã, e aí já vai preparar o almoço, e aí já sai do almoço com o lanche da tarde preparado, e aí já sai desse almoço, vai para um outro local já para preparar o jantar, né? Então, tudo durante a caminhada ecológica, a gente procura fazer dentro do horário e de forma cronometrada, né? Para que esses atletas cheguem, eles consigam se alimentar, tomar banho, se alimentar, e vamos prestar os cuidados de enfermagem e fisioterapia e que deem o maior tempo para que eles possam repousar, né? Isso é muito importante, porque se a enfermagem está atendendo, a fisioterapia está atendendo, né? Às vezes atrasa o serviço, atrasa o jantar, né? Teve algum problema com a nutrição, e aí eles terão menor tempo para descansar. E isso reflete durante a caminhada, né? E é responsável por todo o controle de qualidade, de manipulação dos alimentos, prescrição de suplementação, até mesmo antes de iniciar a caminhada ecológica, né, que é utilizado para complementar e assegurar o estado nutricional aí de cada atleta. E aí, como vocês podem ver, aqui é um lanche, né, que é servido. Esse lanche ele é servido sempre depois do almoço, mas aqui nós temos o almoço. E aí, quando chega toda a equipe de apoio, quase 100 pessoas, mais 30 atletas, e ainda tem as autoridades do município, né, às vezes parentes dos atletas, então possivelmente chega aqui a 150, 180, 200 pessoas, né, que a nutrição ou serviço de nutrição tem a responsabilidade, né, de elaborar esse cardápio e oferecer alimento para todas as pessoas que estão presentes aí no momento, tá? E aí, opa, tem uma voz. Então, a caminhada ecológica ela se tornou um evento de extensão universitária que possibilita aos acadêmicos o compartilhamento com o público externo e áreas afins do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa na universidade, se tornando uma ferramenta essencial para a formação acadêmica dos envolvidos, né? Então, nós temos aqui, né, assistindo vários alunos, né, que foram o ano passado, vi alguns nomes aqui, e alguns egressos, né? Então, para você realmente saber o que é a caminhada ecológica, você tem que vivenciar, né? Você tem que ir, né, e estar aqui neste momento que é o final. E aí sim, né, você vai tentar ou você vai entender o porquê tem pessoas na caminhada ecológica há 30 anos, há 15 anos, há 20 anos, né? Sempre a pessoa, ou na maioria das vezes,
A pessoa que vai uma vez, ela quer fazer parte aí dessa equipe por 2, 3 vezes. E se você falar assim, agora chega, é a vez do outro. A pessoa também não deixa a caminhada ecológica, tá? E é isso, continuo à disposição e passo para os colegas. Eu quis dar essa visão, né, geral aí sobre a caminhada, tá? No mais, muitíssimo obrigado. Parabéns, professor Silvio. Acho que conseguiu abordar bem o contexto da caminhada ecológica, filosofia e a própria linguagem da equipe de uma maneira comum. Eu queria aqui começar a falar sobre a fisioterapia. Meu nome é Jean, sou fisioterapeuta. Também vou há um bom tempo, igual o Silvio falou, na caminhada ecológica. Eu vou desde 2013, se eu não me engano, tirando a pandemia, que eu acho que não teve 2 caminhadas na pandemia, e uma que eu não foi possível eu ir, eu acho que vai ter umas 9 caminhadas ecológicas que eu vou. Então, eu tenho uma certa experiência. Comecei como acadêmico, uma oportunidade, igual muitos aqui estão assistindo, acredito, com a esperança de ir esse ano ou nas próximas edições. Fui depois como fisioterapeuta, ali já formado, egresso da PUC, e hoje eu tenho 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que eu vou como coordenador da Físio. E eu queria falar do começo, que é a seletiva, ali da caminhada ecológica, que acaba sendo um momento crucial ali dentro dos dias que vamos passar com esses atletas. É importante entender que não os atletas que vão na caminhada ecológica, e até tem atletas e tem andarilhos. Tem pessoas que treinam para ir para a caminhada ecológica, que participam de diversas corridas aqui em Goiânia ou em outros lugares do Brasil, maratonas, Ironman. E tem pessoas que não treinam, que simplesmente querem ir na caminhada ecológica, e muitos conseguem. O sistema de escolha nessa seletiva não é quem performa melhor, porque senão viraria uma corrida. O sistema é pela idade ali, e dificilmente começa na última seletiva, por exemplo, se eu não me engano, começaram 120 participantes. Terminou 26, 23, uma coisa nesse sentido. O objetivo era levar 30 atletas. Não foi possível levar os 30, mesmo começando 120. Então, a própria seletiva já é um ambiente que já separa, já simula bem o que vai acontecer ali na estrada. E normalmente é sempre os mesmos atletas, os mesmos andarilhos ali que vão, tirando provavelmente 5 novatos. É muito difícil ter uma equipe diferente das que vão. Então, dentro desses 10 anos que eu vou na caminhada ecológica, tem figuras ali carimbadas, tem figuras ali na caminhada ecológica que foram 29 caminhadas, se eu não me engano. Então, são um público ali de atletas que sempre estão indo. E ali na seletiva tem uma parte do regulamento também, que o olhar da comissão técnica, né, que no caso seriam os fisioterapeutas, educador físico, a própria equipe da enfermagem e nutrição, também pode abonar ou não a ida desse atleta. Por quê? Principalmente na fisioterapia e na educação física, a gente tem que ter um olhar mais criterioso do que é o processo de 5 dias ali, andando, se eu não me engano, 310 km, que a própria seletiva, ali são apenas um dia e meio, já dá um cenário do que vai ser ali na estrada. Se o atleta não consegue ou termina, vamos dizer assim, arrastando, termina ali bem fadigado nesse um dia e meio que ele participa, como que ele vai terminar 5 dias? Ali mais o triplo do que ele conseguiu naquele fim de semana. Então, dentro da seletiva, ele tem um tempo maior de descanso, como o professor Silvio falou, ali na caminhada ecológica a gente tem um tempo menor de descanso para esses atletas. Normalmente os atletas vão dormir em torno de 4 horas, o que vai impactar bem na performance deles nos outros dias. Tanto é que nos 2 primeiros dias a equipe de fisioterapia não é tão exigida normalmente.
no terceiro, quarto dia, ali a equipe de fisioterapia é bem mais exigida. Importante falar também que a equipe de fisioterapia, ela não atua apenas no atendimento desses atletas. Ele atua, nós da fisioterapia atuamos com toda a equipe, que normalmente vão dar 140 pessoas, tirando policiais e bombeiros, que vão também na caminhada ecológica. Então, em torno de 140 pessoas, a equipe de fisioterapia vai estar atendendo. Por quê? Todos vão para a estrada. Todos têm um trabalho a fazer ali. Então, a equipe de enfermagem normalmente tem que prestar um atendimento normalmente no colchão, então não é uma posição talvez ergonomicamente correta ali para esses profissionais estar aplicando. 3 dias trabalhando, 4 dias trabalhando nessa posição acaba afetando muito a coluna, o quadril, e aí nós também prestamos atendimento para essa equipe, assim como todas as outras, que também cada uma vai ter sua especificidade ali dentro desses 5 dias, impactando bastante fisicamente neles. Claro que a prioridade é todos os atletas chegarem em Aruanã, todos os 30, normalmente vão 30 atletas chegarem em Aruanã. Então, o primeiro atendimento é deles, tanto é para eles alimentarem, voltarem, banharem e dormir, porque eles precisam desse reparo ali de sono para voltar no outro dia a performar bem na estrada. É, Dentro da estrada, normalmente vão 3 vans na estrada, e ela é dividida com equipe da educação física, nutrição, fisioterapia e enfermagem. Cada van vai uma quantidade específica de profissionais dessa área, e conforme os atletas vão andando, cada van para em torno de 1 quilômetro, 2 quilômetros, na parte da manhã, e na parte da tarde, em torno de 500 metros, 400 metros, porque o sol vai estar mais forte. Os atletas, eles não podem caminhar na parte da noite. Então, quando começa a escurecer, eles têm que parar. O pessoal da educação física já tem bem traçado quais são os pontos específicos que esses atletas têm que parar para completar o percurso daquele dia. Então, já são pontos pré-estabelecidos que são apresentados no congresso técnico, e nós temos que parar por questão de segurança. A PM, depois, quando fica à noite, ela não consegue mais prestar segurança na estrada devido à perigosidade da via, né? Falando um pouco da incidência de lesão desses atletas, são diversas. Normalmente, dores articulares por muito movimento repetitivo, muito impacto em relação ao próprio peso desses atletas. Não tem, e é um grupo muito heterogêneo. Uma parte da seletiva que é bom ressaltar, que é por faixa etária. Então, assim, não é só jovens que vão. Normalmente, 18 a 23 anos, podem ir duas pessoas. 20 a 40, pode ir 3 pessoas. Até 75, se eu não me engano. Então, cada faixa etária tem uma quantidade de pessoas específica. E eles concorrem normalmente por faixa etária. Então, tem faixa etária que são mais concorridas que outras. Tem faixa etária que, se o atleta terminar, ele já vai para a caminhada ecológica. Ano passado, as mulheres foram em torno de... Eram 6 vagas, e elas passaram em 8 mulheres, se eu não me engano. E nesse próximo ano, provavelmente, vai ser universal, porque as mulheres estão andando melhores que os homens, elas estão fazendo, terminando em um tempo mais específico, porque normalmente são atletas que treinam para corridas, então está o ano inteiro correndo. Os outros atletas normalmente são andarilhos que às vezes fazem 2, 3 treinos no ano, e vão para a seletiva com esses 2, 3 treinos. Então agora vai ser, pelo que eu escutei da educação física, universal. As lesões normalmente são inflamatórias, articulares e inflamatórias. Desses 10 anos, já teve alguns entorses de tornozelo por conta da via mesmo. Os atletas, eles vão andando
E a própria via ali, ela tem os olhinhos de gato ali que iluminam para os carros à noite. Eles andam na parte do acostamento. E às vezes a perna dele vai enfraquecendo, a perna dele, a musculatura dele vai fadigando e ele vai perdendo um pouco da coordenação motora dele e às vezes corre o risco de tropicar ali nesse olhinho de gato e às vezes cair ou torcer esse tornozelo. Então é uma lesão um pouco comum dentro desses atletas. É, Podendo até ralar também e dando trabalho também para a equipe de enfermagem. Outra lesão muito específica ali deles é uma lesão de quadril no músculo ilipsoas, ali, por movimento repetitivo também, por fazer muito movimento de quadril ali na região. Os atletas, eles não vão os 310 quilômetros direto. Eles param normalmente, principalmente no primeiro dia, eles param muito, porque as cidades são perto uma das outras, e eles têm que parar por toda uma solenidade. Todos os prefeitos, eles ajudam de alguma forma dentro da caminhada ecológica, mesmo que às vezes nós não dormimos ou não temos estadias por muito tempo naquela cidade. Então, normalmente esses prefeitos ou vereadores, eles querem discursar, querem falar ali com a caminhada ecológica, que é um evento, muitas cidades é um evento ímpar, né, nessa cidade. Então é um evento que normalmente quando estamos passando na rodovia, vem fazendeiros, vem pessoas em cavalo para a beira da estrada, justamente para ver a caminhada ecológica passar ali. Então os atletas, até os próprios atletas se motivam aí na caminhada ecológica, normalmente pelo evento passar naquela cidade. Então, existe uma exaustão física muito grande, na onde os atletas, quanto maior o tempo de percurso deles, do primeiro dia ao quinto dia, ali, o quarto e quinto dia, esses atletas estão mais exaustos e exigindo mais do processo da fisioterapia. Há 4 anos, começamos a inserir a crioimersão no almoço e à noite. Só que cada cidade tem sua peculiaridade. A primeira cidade que nós dormimos é Itaúsu. Itaúsu normalmente é muito frio à noite. Então, às vezes nós não conseguimos a adesão dos atletas para fazer a crioimersão pelo frio propriamente dito. Nós não podemos obrigá-los a fazer também ali, sendo que eles não estão acostumados com aquele tipo de ação ali, de intervenção fisioterapêutica. Na parte do almoço é mais fácil a adesão deles muito nos pés. Nós fazemos a crioimersão nos pés ali dos atletas, por estar muito em contato com o chão, o próprio aquecimento ali do solo em relação ao tênis deles. Normalmente eles levam 2 ou 3 tênis para esses 5 dias, por deteriorar muito esse tênis nesse percurso, pelo próprio calor ali desses atletas. É muito bom também lembrar o trabalho em equipe, que é muito bem feito entre a enfermagem, a nutrição e a fisioterapia. Tem que andar, a gente já tem uma logística muito bem estabelecida e mesmo assim a gente tem às vezes alguma intercorrência dentro desse percurso. Exemplo, o Silvio mostrou as bandagens que eles fazem com o esparadrapo no pé. A fisioterapia precisa fazer a crioimersão. Então não adianta o Silvio fazer a bandagem e depois eu colocar ele na crioimersão. Eu preciso entender o trabalho da enfermagem para poder fazer as minhas ações também. Então a enfermagem, ele primeiro precisa fazer a crioimersão e banhar, depois fazer a bandagem, porque senão o trabalho ali da enfermagem ele vai ser desfeito. A mesma coisa a fisioterapia. Nós aplicamos também a bandagem, a kinésio tape, ou Coban para estabilizar tornozelo, e nós precisamos também saber se essa bandagem ele vai ter algo a mais para fazer, como banhar, como algum medicamento ali da enfermagem na região, para sim poder aplicar na hora correta, senão a gente vai fazer trabalho dobrado. E nem se fala então na comunicação entre a fisioterapia, dentro da equipe de fisioterapia. Outros trabalhos que são feitos é o trabalho de alongamento,
ali, que normalmente ele é feito pelos profissionais de educação física, e eles sempre são feitos um trabalho de alongamento na hora de partida desses atletas. Normalmente às 5 horas, normalmente, se eu não me engano, é 4h20 da manhã, esses atletas eles começam a percorrer o caminho. Justamente por não poder andar à noite, esses atletas eles precisam começar muito cedo a andar. E aí, nesse percurso, a gente vai ter frio, muito frio durante a madrugada, ali que eles começam a andar, podendo gerar uma contratura muscular nesse primeiro momento. Então, ele precisa de um aquecimento, de um alongamento, um aquecimento muito bem feito, para assim ir para a estrada e não ter nenhuma intercorrência. Dentro da estrada, a fisioterapia também vai prestar os primeiros atendimentos de primeiros socorros às lesões traumáticas, como, por exemplo, usando gelol ali para alguma lesão, como uma contratura ou alguma dorzinha ali em alguma região, joelho, normalmente dá muito. Quadril é uma articulação também que a gente tem muito problema devido à inclinação da estrada. Em alguns anos, a polícia conseguia prestar um tipo de serviço para a gente, que é colocar os atletas do outro lado, na metade do percurso. Então, os atletas eles iam para o outro lado da estrada na contramão, e aí eles desviavam o trânsito para outra via. Nos últimos anos, isso não foi possível, por questão de segurança. Então, os atletas eles andaram todo o trecho apenas de um lado da pista. A pista ela tem cerca de 5 graus ali de inclinação, o que não é muito problema nos primeiros dias. Porém, no passar do tempo, ali no terceiro, quarto dia, isso já vai gerando, porque o atleta ele tem uma descompensação de um lado para o outro em relação ao quadril. E uma coisa que o Silvio falou que é bem interessante, os atletas, quando a gente chega em Aruanã, tem um mergulho oficial, que é onde a gente faz a foto oficial, que vai para o jornal no outro dia. O Rio Araguaia é milagroso. Os atletas eles entram ali e no jantar à noite que o Silvio relatou, eles não querem mais atendimento da físio. No primeiro momento, pela alegria, pela ansiedade deles, que eles estavam ali em chegar, é até algo interessante da gente analisar. Muitos atletas são ansiosos, principalmente os novatos, ansiosos em entender, não saber o próximo passo ali do evento, e aí acabam, às vezes, contribuindo também nesse processo de não dormir e gerando talvez até mais lesões nesses atletas. Algo interessante é que também nós não sabemos também como esses atletas passam os dias que depois da caminhada ecológica, devido a gente ter muitas lesões nesse período, e muitas dessas lesões musculares, articulares, elas perdurarem por mais tempo, a gente sabe disso. Só que alguns atletas eles não têm condições muito financeiras, às vezes, para fazer uma fisioterapia, ter um acompanhamento médico. Alguns são bem humildes, alguns relatam que ir para a caminhada ecológica para eles é um processo muito bom, que é onde eles conseguem fazer o check-up por condições financeiras. Então, muitos atletas nunca fizeram um check-up, e quando eles chegam, passam na seletiva, ele vai fazer todos aqueles exames ali que o Silvio falou, possibilitando eles assim saber as condições reais de saúde dele. Então, é um público muito heterogêneo. A gente tem desde dentista, advogado, até pessoas que trabalham no campo. É bem interessante esse perfil ali. Para os alunos que estão aqui, algo que eu queria falar é que a caminhada é um processo muito interessante. Na fisioterapia, na minha época, a gente tinha a mania de falar que o fisioterapeuta ele precisa ganhar a mão. E essa mão, a gente ganha muito ali em eventos de extensão, nos estágios. E na caminhada ecológica a gente também vai ganhar essa mão. Só que eu acho que o diferencial que encantam os alunos na caminhada ecológica, que eles querem sempre ir, é o trabalho multiprofissional que se encontra na caminhada. A gente vai ter o contato com outras profissões. Normalmente no estágio é muito focado
ali no trabalho fisioterapêutico. Na extensão, quando vamos fazer uma extensão com a liga acadêmica, é um trabalho único ali da fisioterapia. A gente vai ter uma proposta e vai fazer. Quando a gente chega na caminhada, a gente começa a entender o trabalho multiprofissional, que a gente precisa das outras profissões, o porquê daquilo, às vezes aquilo ali não pode ser no meu tempo. Então a gente começa a entender como que é um mercado de trabalho, principalmente na minha área, que é a fisioterapia esportiva, que a gente precisa ter essa noção. Precisa conversar com o médico, precisa conversar com o enfermeiro. Então, acho que é o primeiro contato do pessoal da graduação que vai com esse trabalho multiprofissional. Então, isso é o que eu acho mais interessante ali. E finalizo por aqui. Bom, então, os dois professores que falaram antes de mim, né, o Silvio e o Jean, já explicaram bastante o que é a caminhada, né, o que acontece lá. Eu vou só falar um pouco mais detalhadamente sobre as atividades, então, da nossa equipe, a equipe de nutrição. É a primeira vez que eu vou participar da caminhada, né, da caminhada, de caminhar mesmo. Participo sempre de longe, né, eu vejo a organização e tudo, mas esse ano eu vou estar acompanhando os alunos e supervisionando a equipe. Eu vou compartilhar um material aqui com vocês. Eu só preciso que alguém me avise se está ok. Tá ok, tá ok. Então, o que é o papel da equipe de nutrição na caminhada ecológica? Então, aqui tem uma foto, né, de uma das vezes que nós estivemos lá. Então, aqui, alguns desses alunos já se formaram, estão se formando agora. Os relatos que eu tenho é que, como o professor Silvio falou, né, e o professor Jean também, os alunos eles crescem muito durante esse período da caminhada, né? Muitas vezes o aluno chega ali sem saber o que vai ser, o que vai acontecer, mas no final eles conseguem ver o quanto eles cresceram enquanto aluno, enquanto futuro profissional, mas também enquanto cidadão, né? Então é uma oportunidade ímpar de vivenciar a profissão do nutricionista, mas também, como bem falou o Dr. Jean, vivenciar essa atuação multiprofissional. Mas o que a nutrição tem, né? Nós somos bem diversificados na caminhada. Então, nós temos como atribuição planejamento do cardápio e da lista de compras, que já está sendo feito, né? Então, todo mundo tem as suas atribuições que são antes do início da caminhada em si. Durante a caminhada, nós somos responsáveis pelo controle de qualidade no preparo das refeições, orientações aos manipuladores e suplementação dos atletas. Com relação ao planejamento do cardápio e lista de compras, então, as refeições elas são feitas nas cidades, né, como já foi explicado, e nós temos que passar essa lista de compras e esse cardápio para as pessoas que efetivamente vão fazer essas compras e que vão fazer a comida. Então, nas cidades, sempre existe uma equipe responsável, grande parte dessa equipe é composta pelas merendeiras das escolas, né? Então, nós somos abrigados, por assim dizer, nas escolas, e nesses locais também são feitas as refeições. Então, juntamente com a equipe da Fundação Jaime Câmara, a gente já está trabalhando em cima desse planejamento de cardápio e passando para as cidades a lista de compras que eles vão ter que providenciar, né? Isso a gente vai fazendo baseado nas experiências anteriores e vai ajustando aí alguns pontos à medida que as edições da caminhada vão acontecendo. Então, é um cardápio que tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e tudo isso é pensado para promover uma melhor performance dessas pessoas que vão fazer a caminhada, e quando eu falo performance, não é no sentido do melhor tempo, né? Mas é que eles consigam fazer o melhor deles, né? Cada um deu o melhor de si, consigam terminar essa caminhada e consigam ter força suficiente para fazer isso, né? Então, alimentar essas pessoas, não só os atletas, mas toda a equipe, é essencial, né? Que todo mundo esteja bem alimentado, porque o esforço físico, o desgaste é muito grande. Então, e tem também aquele desgaste emocional. Então, a nutrição, ela é fundamental. E para isso, para que as pessoas se alimentam bem, o cardápio ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser equilibrado, né, diversificado,
diversificado e de acordo com a realidade das cidades, né? Porque são as cidades que vão comprar os insumos e são as cidades que vão realizar o preparo dessas refeições. Bom, aqui a gente tem uma foto de um café da manhã, se eu não sei por causa do horário, mas assim, nós colocamos no cardápio sempre café, leite, suco, e aí tem os bolos, as quitandas, as frutas. Muitas vezes, para quem é da área esportiva, né, às vezes pode ficar assustado, assim, nossa, mas vai comer pão francês no café da manhã, vai comer bolo, tem bolo com cobertura no lanche, que seja. Mas nós estamos lidando com um público que não é formado somente de atletas, né? Então, o professor Jean falou das mulheres que treinam e que têm participado da caminhada, mas muitas dessas pessoas que participam, elas também não são atletas e são acostumadas a ter esse tipo de refeição. E como eu falei, os recursos, eles também são limitados. Então, a gente tem que trabalhar dentro do que a gente tem de mão de obra, de recurso e de realidade do participante, né? Nós não podemos fornecer alimentos que estão fora da realidade daquelas pessoas que estão participando ali da caminhada. Além disso, nossa equipe é responsável pelo controle de qualidade e orientações aos manipuladores. Então, todas as pessoas que vão estar lidando diretamente com os alimentos são manipuladores, né? Como a gente chama na nutrição. Então, aqui vocês têm algumas fotos da nossa equipe. Então, a equipe em si, ela faz sim algumas atividades, né, de embalar, de cortar, isso faz parte do dia a dia de quem está ali numa grande produção de refeições. Então, nós vamos estar fazendo, às vezes, supervisionando uma refeição que é para 200 pessoas. Então, pode acontecer de tudo, desde o que está planejado, né, a equipe auxiliar, por exemplo, embalar um sanduíche, fazer um suco, separar um vegetal, até mesmo de ter falta de mão de obra, de ter algum acidente com algum manipulador e ali na hora da correria a gente ter que ir para o lugar dessa pessoa, colocar a mão na massa, né? Então, a equipe ela tem que estar preparada para fazer atividade de supervisão, né? Mas também para auxiliar. Então, a gente tem que estar verificando se as pessoas lavaram as mãos corretamente, estão com equipamento de proteção, se estão usando toucas, estão armazenando os alimentos do jeito certo, se o que tem que estar na geladeira está na geladeira, se atingiu a temperatura certa. O alimento ele não pode ficar exposto em temperatura ambiente, porque ele pode desenvolver uma contaminação. E aí pensa, a gente fazendo refeição para um pessoal que está na caminhada, e se alguma coisa sai do controle e causa uma disenteria, uma diarreia, né, uma intoxicação alimentar aí, seria caótico. Então, a gente tem que ter todo o cuidado e estar orientando essas pessoas. Lembrando que são manipuladores, muitas vezes são merendeiras, e quem tem contato com esse tipo de profissional sabe que elas cozinham muito bem, mas muitas vezes elas têm um pouco de resistência de seguir normas de higiene, no sentido de, às vezes, quer estar bonita, né? Porque vai estar muita gente lá e não quer pôr touca, quer ficar de brinco, não quer calçar aquele sapatinho feio, que é fechado, e a gente tem que ficar em cima, pegando no pé delas, né? Tem que guardar o alimento, tem que cozinhar o tanto certo, não pode deixar a carne ficar menos cozida, nem mais cozida. Então, é um trabalho o tempo todo. Então, se os atletas fazem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tem que pensar que nós temos que acordar para preparar essas refeições. E a gente vai dormir depois que essa refeição é organizada. A gente tem que verificar se o que sobrou está sendo bem acondicionado, se vai poder ser aproveitado ou não. Então, realmente, é um trabalho bem cansativo, né? A gente tem que falar a realidade para as pessoas. É como os dois professores já falaram, é bastante cansativo. A gente vai dormir pouco, vai dormir, às vezes, em lugares, em colchões, né? Muita gente não tem costume de dormir no chão, mas depois a gente descansa, né? Eu estava conversando com uma aluna que ela fala assim, dormir eu durmo depois, eu durmo lá na minha casa, mas eu tenho que ir para a caminhada porque é muito bom participar dessa atividade. E a gente também tem a parte de suplementação dos atletas. Então, a partir de agora, eu já estou fazendo esse trabalho de estar verificando a necessidade deles. Então, nós vamos ter um perfil desses atletas que vão participar, né? Depois da seletiva, nós vamos saber quantas pessoas, idade, e a gente faz uma suplementação, normalmente no sentido de garantir
combustível para eles, né? Para quem entende de nutrição esportiva, a gente fornece basicamente carboidrato, porque o carboidrato ele é degradado com muita facilidade, né? A pessoa está caminhando, então durante o percurso esses atletas eles recebem essa suplementação, porque também não tem condição de ficar fazendo refeições o tempo todo, né? Então, se você vai caminhar ali, sei, 3 horas seguidas, precisa de ter essa suplementação junto com a hidratação. Então, a gente vai fazer todos esses cálculos, fazer toda essa parte, e também tem uma suplementação que pode ser ministrada à noite, né? Então, antes de dormir, então pode fazer essa suplementação para ter recuperação muscular melhor, reposição de glicogênio. Então, os atletas, como eu falei, tem os atletas, eles têm uma reserva de glicogênio melhor, eles vão cansar menos ou vão demorar mais a cansar, mas tem aquelas outras pessoas que têm reservas de glicogênio menores, vão cansar mais, e a gente tem que estar acompanhando, né? Por isso a gente também tem que estar acompanhando esses atletas para ver como eles estão saindo. Às vezes o atleta tem uma queda de glicemia, passa mal, por quê? Porque ficou sem a reserva energética, né? Então, além de estar lá junto com as refeições, a gente também tem que estar sempre sabendo o que está acontecendo com esses atletas, tá acompanhando eles, né? Então, aqui a gente tem, já na chegada, né, os atletas aí, e eu coloquei algumas fotos aqui só para mostrar, né, todo mundo gosta de sair bonito na foto, mas dá para a gente ver que as pessoas estão felizes ali, né? Então, tem foto nas cidades, com as merendeiras, tem foto dos alunos ali, né, com cara de quem está exausto, já trabalhou o dia todo, tem as crianças, né, foi comentado que quando chega na cidade, as pessoas elas querem ir lá, ver os atletas, ver a televisão passando, né? Aquilo ali é um evento na cidade. Então a gente tem todo o preparo técnico, todo o preparo espiritual, que também é importante para esse momento. E eu acho que como eu já falei, vai ser minha primeira vez, mas eu acompanho, eu estou na PUC há muitos anos, né? Sempre vendo o que está acontecendo lá na caminhada ecológica, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso estar com essa equipe, e é muito bom saber que tem pessoas que têm tanto tempo de caminhada, né? Eu não sabia que o professor Silvio tinha participado de tantas, e o professor Jean já participou de tantas também. Então é muito bom saber que realmente as pessoas começam e não querem mais sair, né? E é isso que eu espero que aconteça comigo também. Eu acho que é isso que eu tinha que falar especificamente sobre a equipe de nutrição, né? Eu acho que eu não parei de compartilhar. Peraí, só um pouquinho, gente. Eita, aqui, achei. Isso. Então, eu me coloco à disposição dos alunos que quiserem. Eu não sei se vai ter esse momento de pergunta, mas mesmo se não der tempo de perguntar tudo que quiser perguntar hoje, é só me achar lá no Teams, né? Flávia Mello, é facinho de me achar. Os alunos que quiserem entrar em contato, perguntar, eu estou à disposição para dar esse auxílio. Professora Flávia, Sim. a sua fala é de uma pessoa que já foi na caminhada ecológica. Você conhece bem a caminhada ecológica, a estrutura, né? Então, assim, tenho certeza que não vai ter problema nenhum e vai conduzir de uma forma muito tranquila, porque o passo a passo aí você já conhece. Então, professor, eu já tinha vontade de participar há muitos anos, mas eu nunca tinha tido a coragem de falar, eu vou. E aí, esse Sim. ano, eu resolvi, eu tenho estudado, porque eu não quero Aham. tomar muito susto quando chegar lá. Aqui, É aquela professor, situação que foi relatada pelo Jean, e a gente sempre informa para o aluno, olha, são condições adversas, né? As nossas condições ali, não engane com a primeira noite que o prefeito da cidade de Trindade oferece hotel, né? Aí você tem o jantar, todos os dias, na verdade, nós vamos ter o jantar, mas aí tem um jantar no hotel, o café da manhã no hotel, e não que o café da manhã nos outros dias seja um café da manhã ruim. Não. A gente sempre fala, a nutrição prepara e prepara com muito cuidado, com muito carinho, né? Tudo controlado, com muita higiene. E aí, com esse apoio das pessoas ali da Secretaria Municipal, né, da Secretaria de Educação, principalmente, as merendeiras, mas coordenado sempre, né, aí no caso vai ser coordenado por você, e com auxílio das alunas da nutrição, mas vai ser um colchonete que vai estar lá te esperando quando você chega para dormir,
e aí você vai pegar o colchonete, se você vai dormir do lado da parede, ou se é no meio da sala, vai estar dividindo com mais 5, 6, 7 pessoas. O banheiro é um banheiro coletivo, né? Mas tem algo de especial que faz com que você, né, tenha vontade de seguir em outros anos. E a convivência, né? O Jean relatou essa convivência aí das equipes com outras profissões, com outros profissionais, com outros alunos. Então, isso traz uma riqueza muito grande para o aluno, né? E uma riqueza muito grande também para as pessoas, né? Para profissionais. Lidar com aquela situação ali onde a pessoa em condições que você fala assim, não consegue, esse cara não consegue chegar, a gente tem que retirar, né? E ele consegue chegar. Mas graças a esse apoio, né, dos profissionais, para que ele chegue em melhores condições possíveis, né? E a gente sabe que tem gente que não tem nem como avaliar, falar melhores condições, que melhor condição que ele chegou, né? Ele chegou ali que ele vai recuperar em meses, e realmente tem pessoas que recuperam com vários dias, com meses, né? E mesmo assim estão prontos para uma outra caminhada. E o interessante também é o lidar com todo esse processo, com toda essa dinâmica. Normalmente no estágio dentro da fisioterapia, nós já pegamos uma pessoa comprometida, que já teve uma lesão ali, trata essa pessoa e muitas vezes a gente não vai ver o resultado final. Na caminhada ecológica, a gente tem que prevenir justamente para não ter a lesão. Quando esse atleta ele lesiona, nós vamos intervir e possibilitar que ele termine. Então não foi uma ou duas vezes, são inúmeras vezes que esse atleta ele vai chegar lá em Aruanã, vai mergulhar no rio e vai virar pro acadêmico ali e falar assim: eu cheguei graças a você que colocou a mão em mim ali, que me tratou, que resolveu o meu problema. Aquele dia ali foi o dia o dia que me colocou aqui em Aruanã hoje, que eu pensei que eu não iria conseguir. Então você consegue ser a parte do processo daquele atleta, do sonho daquele atleta ali de chegar até Aruanã. Então, a gente começa a ver todo. Às vezes até pode ser um momento que a pessoa se apaixona realmente pelo curso ali. E um outro fato importante também é lidar justamente com a diversidade. Esse atleta, esse atleta da caminhada ecológica, ele está em condições ali, ele está andando 40 quilômetros, tem dia que eles andam mais de 40 quilômetros na manhã, 30 na parte da tarde, 70 quilômetros. Ele está no esgotamento físico e mental enorme, então ele não está conseguindo nem esperar a hora que estava programada para ele lanchar, ele já chega ali, já berrando, eu quero comer, e tal, e não está na hora, naquele momento ali de comer. Então é a hora que você vai exercer a sua autoridade profissional também, falar que não é o momento ali, numa total adversidade. É um momento que você vai falar, não, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, você vai ter que confiar. Então, agora você vai ter que fazer isso, senão a gente não vai conseguir chegar, vai precisar de fazer aquela imersão, senão a gente não vai conseguir chegar. Então, assim, a gente entender todo esse processo, e aí o acadêmico ele começa a se ver como um fisioterapeuta. Eu acho que essa é a parte mais importante, começa às vezes a lidar ali com realmente o processo da fisioterapia, que é gerar o movimento e gerar a qualidade ali para aquele atleta. Isso. Bom, tem mais alguma coisa para vocês comentarem? Porque agora virou uma roda de conversa maravilhosa. Na verdade, se a gente for falar de caminhada ecológica aqui, a gente se deixar, né, se não houver uma mediação, a gente vai contar histórias e mais histórias dos acontecimentos, das coisas boas, das ruins, das mais ou menos. Mas resumindo, ao final, todas as coisas se tornam boas. Ai, que bom. Eu acho que a Vamos gente tem que abrir, então. vamos deixar suspense agora, Larissa. A gente já contou, agora os alunos têm que ir para poder saber como que é, né? Certinho, mas vamos abrir para ver se tem alguém com dúvida, alguma pergunta. Tem muitas pessoas aqui também que já até foram, talvez podem até dar Isso. alguma experiência acadêmicos, regressos. Então, tá aberta a palavra aí para a nossa assistência. Tem alguém com dúvida, pergunta, que queira dar o seu depoimento, falar um pouquinho da sua experiência também?
Deixa eu ver. Tem Vamos alguns fazer egressos uma, aqui. vamos colocar uma ordem, fazer uma fila. Sem briga, gente. É. Não Boa todos noite, tudo bem? satisfeitos com as explicações? Sim, oi, sim, É, pode falar. eu queria perguntar, é porque eu assisti a reunião, só que a minha internet caiu por um momento, eu não sei se vocês falaram. Pessoas que são de outras faculdades também podem participar ou só alunos da PUC? É, pode responder? Alguém vai responder? Quem está perguntando é a. Maria Luísa. Oi, Maria Luísa, tudo bem? Obrigado pela pergunta e pela sua participação, tá? Maria Luísa, somente alunos da PUC, tá? Então, alunos matriculados, eles podem participar. Nós temos situações de alguns egressos, né? Como, por exemplo, a professora Flávia, ela vai assumir agora como professora, mas quem há um tempo, né, e por vários anos acompanhou a caminhada ecológica foi uma egressa da nutrição, né? E que ela foi enquanto aluna, né? E ela apaixonou pela caminhada ecológica, né? A Ariane, e aí ela continuou depois como nutricionista. Mas para os alunos, são os alunos matriculados, tá? Por quê? Porque é um convênio com a PUC Goiás, esse apoio técnico científico, e aí nós temos essa corresponsabilidade, né? E todos os alunos que vão são alunos segurados pelo Jaime Câmara, né? Então tem todo um processo, né? E todo um zelo, todo um cuidado, algumas orientações que devem ser seguidas ali. E aí nós preferimos, né, manter desta maneira e não foi, na verdade, pensado posteriormente em abrir para alunos de outras faculdades, até porque o apoio técnico científico é da PUC Goiás. Então, esse protagonismo, ele tem que ser nosso, ele tem que ser dos nossos alunos, esse protagonismo tem que ser dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, né? De fato, dar a cara da PUC Goiás, mostrar a nossa identidade, que nós fazemos de fato extensão e que nós não só falamos em extensão, né, que isso é muito importante, tá? Um dia, até uma conversa com a nossa reitora, né, e eu estou aqui transmitindo, na verdade, as palavras, a gente conversando de extensão, e de fato, a gente faz extensão, fazemos, né? Seja com dificuldade ou não, mas enfim, fazemos extensão. Então, nós queremos dar a cara da extensão, a cara, mostrar o nosso ensino, né? Esse aluno vá para campo, que ele coloque em prática aquilo que ele aprendeu, né? E essa formação humanista também, né? Que a gente procura, essa convivência de vocês, né? Dividindo a van por 5 dias, lidando com pessoas totalmente ou com hábitos diferentes, dividindo aquele banheiro coletivo, né? Dividindo ali o alojamento, né? Com pessoas que você não tinha, às vezes, falado um bom dia, boa tarde, boa noite, ou sequer tinha visto, né? Dentro da fisioterapia, muitas pessoas de outras faculdades vêm me procurar se tem a possibilidade de ir, falando que quer ir, porém é exclusivo da fisioterapia. Normalmente quem vai quer ir novamente ali, então a gente tem muito egresso que deseja ir. Normalmente a minha dificuldade maior é de encontrar acadêmicos ali que queiram tirar um tempinho das férias deles para ir na caminhada ecológica. Mas o que eu posso falar aqui para quem é acadêmico da fisioterapia e que deseja ter essa experiência ali, que no meu caso, eu acho que foi válido, tanto pela experiência, tanto pelo conhecimento adquirido ali com outros profissionais dentro da fisioterapia. A nossa conduta ali é levar pelo menos a metade de egressos, devido a ter uma atuação ali profissional, ali de estar passando para os próprios acadêmicos ali a visão da fisioterapia, e a atuação tem que ser muito rápida, muito eficaz, a gente tem que ser muito bem assertivo ali naquele momento, então um momento de aprender também ali dentro. As próprias relações interpessoais que são feitas na caminhada, a gente leva amigos aí de outras áreas para a vida com os próprios atletas. Dentro da minha carreira profissional,
indiretamente eu tive muito êxito profissional com os próprios atletas que começaram a ver uma autoridade profissional em mim ali e começaram às vezes a indicar pacientes de outras áreas, vai lá que ele me ajudou na caminhada ecológica e ele vai poder te ajudar. Então, assim, é um momento também de fazer um network profissional para o futuro também ali. Então, você tira uma semana ali para trabalho de férias, mas que eu acho que no futuro, na hora que começar a carreira profissional ali, pode dar grandes frutos, dependendo da forma como que você vai lidar com o trabalho ali dentro da caminhada ecológica. Sim, e sem contar que nós tivemos alunos, e vários alunos na época com o Weimar foram fazer mestrado, doutorado, né, porque conheceram a caminhada ecológica, fizeram um projeto junto com o Weimar, e hoje, com essa possibilidade também do aluno, né, que está acompanhando, nós temos a pesquisa, né, já de ingressar aí no mestrado, no doutorado, e pesquisar algo sobre a caminhada ecológica, né, É um muito campo importante. muito rico. É um campo muito rico. É, Dentro da fisioterapia, a gente tem nenhumas possibilidades ali de realizar pesquisa. Para quem normalmente eu sempre pego do quinto período à frente, então ali é um momento que talvez pode estar decidindo um TCC, então tem muita possibilidade. Tem o N ali, tem o pessoal que conhece o evento, você vai conhecer a dinâmica ali e pode às vezes se tornar um trabalho ali de TCC, de conclusão de curso, ali muito rico ali numa intervenção. e aquele ou aquela que for colocar o nome, procurar o professor, eu quero ir na caminhada, lembre, é um período de férias e é um compromisso que você está fazendo, porque é muito ruim, faltando ou falta uma semana ou faltando 3 dias para a caminhada, o aluno fala, professor, eu não posso ir na caminhada ecológica. Surgiu uma viagem, surgiu um previsto, surgiu não sei o quê. Poxa, a equipe corre o risco de ir com uma quantidade menor, porque tudo já foi feito com o nome daquele aluno, já foi feito seguro, já está tudo planejado, o seu uniforme é do seu tamanho, o agasalho é do seu tamanho, a camiseta é do seu tamanho, né? Então, causa um mal-estar enorme, e aí a equipe vai desfalcada, já aconteceu, já fui algumas vezes, né, com uma equipe menor do que a equipe que estava prevista, justamente pela desistência. E aí, como é um voluntariado, o que a gente pede é essa responsabilidade, é esse compromisso, avalia. Realmente dá para você ir? Você quer concorrer a essa vaga? Então conversa com o professor, né? Conversa com seu coordenador de curso. Olha, meu nome está à disposição, né? Eu tenho interesse e não desistir, tá? Que é muito, muito importante. Começa o trabalho em equipe aí, né? O trabalho em equipe, a gente começa a entender que não é um trabalho individual, que não é um trabalho seu apenas, não é quando nós estamos ali como acadêmico, a gente tem um sonho muito específico, mas quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente começa a ver que a gente precisa às vezes trabalhar em equipe. Então, o trabalho em equipe, o trabalho multiprofissional começa ali, na hora que você fala o seu sim e você cumpre aquele sim ali. Se alguém desiste ali, não atrapalha só a sua equipe, atrapalha todo o andamento da caminhada. Se a gente vai com desfalque de um fisioterapeuta, a gente vai aumentar a hora de atendimento daqueles atletas. Então, os atletas vão dormir menos, o pessoal da nutrição vai demorar mais, porque vai ter atleta fazendo atendimento, vai ter a fisioterapia, fisioterapeuta atendendo. Eles vão demorar mais para ajudar, às vezes, a lavar a vasilha, terminar o processo ali da nutrição todo. Então, impacta no evento de uma forma gritante. Uma pessoa consegue impactar muito grande. A gente teve uma experiência na primeira caminhada pós-Covid, onde a gente fez os testes, mas algumas pessoas pegaram o Covid. Ali a gente teve um impacto ali na estrada. Às vezes na van, teve van que perdeu 2 pessoas ali, que tiveram que voltar para Goiânia. Então, acaba no processo ali, que uma coisa que vale ressaltar, que o nosso atendimento começa na observação ali na estrada com os atletas. Quando a gente para, todo mundo se ajuda. Então todo mundo vai ali entregar água para o atleta, entregar protetor solar,
catar as águas ali, fazer todo esse processo. Não é só ir ali e ser fisioterapeuta, é entender, é abraçar a causa do evento mesmo. E aí eu acho que quando a gente vê o sucesso do evento lá no final, eu acho que talvez é isso que motiva a pessoa a voltar, mesmo com todos os problemas, mesmo não vamos fantasiar aqui que existe problemas como em qualquer evento. Ali na PUC a gente tem problema, na nossa casa a gente tem problema, mas a gente ama a nossa família, por exemplo. Então, acho que é aí que começa o projeto a ser duradouro. Mesmo com os problemas, a gente vê a eficácia e o sucesso que foi no final. E às vezes fala assim: olha, pelo amor de Deus, eu sou aquela pessoa que eu acordo e que ninguém pode me dar bom dia, pelo amor de Deus. Não, então repensa, né? Porque lá a gente dá bom dia, dá boa tarde, joga água na cabeça, né? Acorda, faz alguma coisa, né? Então não tem jeito, né? Não tem espaço para essa pessoa que não pode dar bom dia, que não pode dar boa tarde, não pode dar boa noite, tá? Olha só, a professora Rayana, ela está aqui, diz que está assistindo e lembrando, né? E realmente ela lembrando aqui, nós teremos na enfermagem aí a equipe da enfermagem e teremos uma outra equipe que é a equipe da pesquisa, tá? Só que a equipe da pesquisa não vai acompanhar a caminhada, vai fazer o primeiro e a coleta do último dia, tá? Então ela não vai acompanhar esse trajeto. Faz e depois vai encontrar com esses atletas no último dia para fazer essa coleta, tá? Só fazendo esse lembrete aqui, a pedido da professora Rayana, que está chegando da UPA, né, professora? Estava em estágio com os alunos. Bom, a gente tem uma inscrição que é da Águida. Pode falar, Águida. Oi, me chamo Águida. Acabei chegando um pouquinho mais tarde, porque eu estava no trabalho. Mas a minha dúvida é, assim, eu gosto muito de fazer voluntariado, ajudar bastante. A minha dúvida seria, nessa questão, quantos dias seriam esse voluntariado e se teria que fazer alguma ajuda financeira nesse quesito, né? Porque eu perdi o início por conta do meu trabalho, mas eu teria muito interesse de estar participando. Oi, Águida. Olha só, a caminhada vai acontecer no mês de julho, tá? Então vai começar no dia 21 de julho. Deixa eu só certificar se é isso mesmo que eu falei aqui. Isso. Sai de Goiânia na hora do almoço, mais ou menos, comecinho da tarde, no dia 21 de julho. Chega em Aruanã no dia 26, retorna para Goiânia no dia 27, que é domingo, tá? Só que antes disso aí, eu não sei de qual área você é, da enfermagem, fisioterapia ou nutrição. Antes disso aí, nós temos encontros, nós temos uma preparação, temos algumas reuniões que são agendadas previamente, né? Pode ser que quem coordena a nutrição vai agendar uma reunião separada, né? Enfermagem, físio, e às vezes, em determinado momento, nós vamos ter uma reunião em conjunto, tá? Então, pode acontecer aí esses momentos que são momentos para um alinhamento, para que a gente faça esse alinhamento evitando os problemas ou que problema a gente sabe que vai acontecer um ou outro, mas que esses problemas diminuam durante o trajeto, né? E que a gente tenha a menor quantidade possível. O ideal seria nada de problemas, mas não tem como um evento dessa dimensão não ter um probleminha. Certinho, obrigada. Por nada. Você é de qual curso? Eu sou da área da enfermagem. Ah, tá joia. Obrigado, tá? Ela perguntou sobre a remuneração. Não existe remuneração financeira, mas existe a emissão de certificado de extensão, que se eu não me engano são 60 horas, Isso. que vale muito para o currículo, pensando em residência, mestrado, enfim. Realmente não tem a remuneração. A remuneração em si que eu estava falando era mais em questão de ajuda no voluntariado. Ah, sim. Não, ótimo. Nós, voluntários ajudarem. Na verdade, não vai ter custo nenhum, né, pro acadêmico ali. A única coisa que ele vai levar é os produtos de higiene pessoal dele, né, próprio, o que ele utiliza na sua casa, né, sabonete, roupa,
ali para dormir, enfim. Mas não tem custo, tudo é fornecido, alimentação, muito boa por sinal, é, o, o colchão em si que a gente vai dormir e água. Água tem mais que suficiente. A alimentação é tão boa, em abundância, que até os atletas conseguem engordar durante a caminhada ecológica, né? Sim. Então imagine nós, né? Mas realmente, né, nós não podemos queixar das equipes, né, do serviço de nutrição, isso aí não falta. Sem contar que a gente passa pelas cidades ainda ou pelos trevos, aí você acabou de tomar um café da manhã e aí o próximo trevo a prefeitura está lá com um café da manhã para nós novamente, né? Principalmente no primeiro dia, que esses trevos são muito próximos, né? Caturaí, Brasa Brantes e as cidades antes ali de Caturaí, Brasa Brantes, Goianira, né? E tem vários, às vezes dependendo do patrocínio, ainda tem picolé, sorvete, depende do patrocínio que vai querer É, patrocinar naquele ano. eu nem observo esse tipo de coisa, gente, porque eu sou daqueles que Sei, não sou de comer muito, não. sei. Professor, eu tenho uma outra dúvida. Em relação à enfermagem, a partir de qual período que a gente pode ir auxiliar? A gente tem que ter feito a matéria sobre feridas, né? Isso, tem Curativo. que ter feito a disciplina de fundamentos, né? Tem que ter feito pelo menos a disciplina de fundamentos, tá? Porque tem administração de medicamentos, tem atleta, ou às vezes até alguém, porque a assistência não é só para os atletas. E esse ano, não sei se serão 25, 30, né? Mas ainda tem uma equipe de apoio ali que ela também pode precisar de hidratar, que pode passar mal, ela pode ter náusea, ela pode ter vômito, ela pode ter diarreia, ela pode ter dor, né? E que às vezes só a intervenção, por exemplo, uma lombalgia ou travou ali a coluna, não resolveu. Então, às vezes vai para medicação. E nós já tivemos situação que teve que colocar esse atleta, teve que colocar esse aluno em uma ambulância ou no helicóptero e trazer para Goiânia, né? Então, por isso, a gente tenta evitar qualquer problema, mas daqui até Aruanã, ou de uma terça de madrugada, que é a saída de Trindade, até sábado à noite, pode acontecer muita coisa, como pode transcorrer de uma forma muito tranquila, como também já tivemos ano que transcorreu de uma forma tranquila, a não ser aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Dor, ferida, né? E vontade de desistência de alguns atletas. Mas aí um ajudando o outro, convencendo o outro, você vai conseguir, vamos te dar o apoio, né? E aí, do nada, chegaram em Aruanã. Ou chegam Professora, em eu Aruanã. também tenho uma dúvida. Nós, do quarto período, essa matéria de instrumentos acabou sendo dividida em duas matérias, né? Uma do quarto, instrumentos básicos 1 e instrumentos básicos Aham. 2. Nós que estamos pegando, que vamos finalizar instrumentos básicos 1 agora, a gente pode se voluntariar também? Ou teria que ter Olha, e aí, Ariane, vai depender da avaliação do professor, né? A priori, não, mas aí, às vezes, é um aluno que já tenha outras habilidades, outras competências, né? Então, eu já levei aluno do quarto período, uma aluna do quarto período, uma vez, né? Mas a aluna tinha outras habilidades, outras competências e que conseguia executar bem o trabalho durante a caminhada ecológica, né? Então, tem situação que a gente trata de forma mais isolada, tá? Mas creio eu que serão em torno aí de 6, 7 alunos da enfermagem para assistência, e aí eu não sei o número exato ainda de alunos para a pesquisa. Mas, por exemplo, você não pode ir na assistência, né? Porque você está nos períodos iniciais. Mas você pode receber toda a orientação para estar acompanhando a equipe da pesquisa, né? Para estar coletando esses dados, estar junto ali no primeiro dia, no último dia, tá? É isso mesmo, a professora Rayane disse que isso que ela ia falar, né? Então você pode estar sendo selecionada para a pesquisa, tá? Dentro da fisioterapia, no ano passado, eu acho que eu levo normalmente do quinto período, que já viu as matérias práticas ali.
Porém, ano passado, se eu não me engano, a gente levou um aluno do segundo período. Para socorrer as desistências, né? E aí, claro que aí vai ter um treinamento, vai ter algo mais específico para aquele aluno, um acompanhamento diferenciado. Não é o ideal, não era o que eu, por exemplo, como coordenador, gostaria. Porém, são intercorrências, igual o Silvio falou, são coisas que às vezes fogem ali do controle, a gente precisa, de certa forma, improvisar ali e ter um método de ação. E já teve ano que o Jaime Câmara falou assim: olha, não dá mais para substituir em cima da hora, porque todos os trâmites legais, seguro de todos já foi realizado, então não dá mais para fazer substituição. Aí é muito ruim, porque é onde e quando a equipe ela vai desfalcada, né? E aí sobrecarrega a equipe de uma forma, e aí atrasa todo o processo, todo o serviço, porque os atletas vão dormir tarde, ou aquele que já fez, mas aí está lá a equipe ainda trabalhando, está conversando, e aí os atletas não conseguem dormir, o restante da equipe não consegue dormir, ou de outras áreas. Então a gente procura caminhar sempre juntos para, pelo menos até meia-noite, está tudo encerrado. Para levantar 2h30 da manhã, tá? Então, deita meia-noite para levantar 2h30 da manhã, estourando 2h40, 2h39. Né? Mas é opcional. Se você quiser tomar o café, se você não quiser tomar o café, É. você pode levantar um pouquinho mais tarde. Mas aí você fica sem comer. É Não, na escolha. enfermagem não é opcional, não, porque a enfermagem já tem que levantar, fazer os curativos, fazer as coberturas, tampar as lesões que deixamos, às vezes, sem curativo. Um ou outro a gente deixa dormir com curativo, né? E aí tá lá a pressão, vamos embora, é hora de sair, já é 4 horas, todo mundo dentro do ônibus para deixar o atleta na estrada. E aí tá lá ainda 15 pés para curativos. E cada pé tem 6 curativos. Pensa a loucura que é. Acho que a Muito professora. bem. Loucura divertida. A Rayana também levantou a mão, Ela passou. pediu para falar aqui, eu ia dizer isso. Oi, boa noite. Oi, professor. Boa noite. Só falar que agradecer o Silvio estar passando as mensagens aí. Eu só queria tranquilizar as meninas da enfermagem, né? Nós vamos fazer essa seleção dos alunos para pesquisa e para a caminhada mesmo em si. Para a pesquisa, nós já temos um grupo em especial com alguns alunos de iniciação científica, né, que já submeteram projetos da caminhada na área da enfermagem, mas para a execução mesmo da enfermagem, de acompanhar, a gente não fez essa seleção. Eu acredito que eu que vou conduzir essa seleção, juntamente com a professora Priscila e com o Gabriel, porque eu estou no quarto período, né? Então a gente conhece um pouco os alunos, a gente já sabe, e como a Ariane falou, o quarto período tem a parte de medicação e o quinto período, de fato, as feridas, né? Então, esses alunos, provavelmente, eles já passaram por nós e eles serão selecionados. Então, podem ficar tranquilas que a gente vai divulgar aí essa seleção o mais breve possível. Eu acredito que, no máximo, até final desse mês, aqui, os próximos 10, 15 dias, a gente já vai finalizar essa execução. Porque a gente também tem os alunos do mestrado que vão participar da enfermagem, que tem projetos aprovados para caminhada ecológica também, e alguns alunos de iniciação científica que já estão no projeto e que vão continuar também. Maravilha. Certinho, então. Então, vamos dar por encerrado o nosso momento de hoje. Foi muito gratificante escutar assim, os três falando. Agradeço mais uma vez ao convite por terem aceito participar desse momento conjunto. Eu acredito que foi muito mais do que eu esperava, assim, nas falas e nas experiências de vocês. E teremos uma excelente caminhada ecológica esse ano, mais uma vez. Com Então, boa noite certeza. a todos. Obrigada Boa pelo noite, convite. professoras. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Abraço. E boa caminhada para vocês. Para Bora, nós. Silvio. Bom, eu